Nesse vídeo eu vim visitar a mansão abandonada aqui de Higienópolis, na Rua Piauí, que ficou famosa graças ao podcast A Mulher da Casa Abandonada do Chico Felitti. E aí, lembradores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal, dessa vez depois de muitos pedidos de todos vocês e pelo sucesso estrondoso do podcast, cá estou eu na Casa Abandonada, né, aqui de Higienópolis. Para quem ouviu o podcast, dispensa apresentações, mas para quem ainda não ouviu, vai aqui um resumo. É um podcast da Folha, do jornalista Chico Felitti, que conta a história da Margarida Bonetti, que é uma herdeira aqui dessa casa, que se mudou para os Estados Unidos e escravizou uma empregada durante 20 anos. O marido dela foi condenado lá nos Estados Unidos porque era naturalizado americano e ela conseguiu fugir aqui para o Brasil, onde ela ficou aqui foragida, morando na casa da família por anos, até o sucesso desse podcast. O podcast começou ainda durante a pandemia e a reportagem sobre essa senhora misteriosa que morava aqui na mansão iria revelar essa história horrorosa, né, de escravidão que aconteceu lá nos Estados Unidos, e ainda pela excentricidade da história, né, de uma senhora que residia aqui foragida numa casa abandonada num dos bairros mais ricos de São Paulo, e também pela impunidade dela, né? Afinal de contas, apesar de todo o acontecido, mesmo foragida, ela ficou morando aqui nessa mansão, caindo aos pedaços, totalmente sem manutenção. Ela ainda não pagou pelos seus crimes, mas hoje nós viemos aqui para visitar esta casa aqui, que é uma das poucas mansões antigas que ainda estão de pé aqui no bairro de Higienópolis.
Logo na porta de entrada tem uma placa em bronze com o nome do médico que residia na casa, que é pai da Margarida e que é filho do Barão de Bocaina. Provavelmente ele morava nos Campos Elíseos, mas os seus filhos, também herdando toda a fortuna da família, espalharam casas aqui por São Paulo. E essa aqui, que é a residência que a gente está aqui em Higienópolis, é a do filho... Eu vou ter que usar a cola aqui, galera, ó. Ele chamava Dr. Geraldo Vicente de Azevedo, que é o nome que a gente vê ali na placa. Vocês vão ver mais imagens que eu vou fazer aqui. Eu também vou produzir umas fotos, né, para colocar lá no Instagram, que vocês vão poder conferir. Eu também produzo outras fotos que eu também comercializo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder acessar e ver as sugestões de fotos que tem, onde você pode ampliar do tamanho que você quiser. Eu envio para todo o Brasil. É só você mandar uma mensagem no Instagram mesmo ou em qualquer canal que você conhecer do Arquitetura Esquecida, que a gente se conversa e eu faço um orçamento para você. É importante frisar aqui, eu que estou produzindo esse conteúdo, antes de tudo, né, de vir aqui mostrar uma casa que é muito antiga e uma das poucas mansões antigas que ainda estão de pé aqui no bairro de Higienópolis, é lembrar o porquê, né, que essa história foi contada, principalmente porque ela guarda com ela um crime horroroso, né? Então é engraçado ver as pessoas que rodeiam aqui a casa e que são muito curiosas, muitas vezes elas não conhecem bem o que é que trouxe essa casa à fama e elas ficam discutindo sobre a venda, sobre a possibilidade da dona pegar o dinheiro da venda dessa casa e ter uma vida sossegada para o resto da vida, sendo que o ideal seria que ela passasse o resto da vida na cadeia. Talvez essas pessoas que estejam aqui, elas não tenham ouvido o podcast, mas é importante que vocês, lembradores que me seguem aqui, conheçam a história, né? É uma história horrenda, né? E eu acho que ela precisa, antes de tudo, conseguir pagar pelo que ela fez. A história bastante cabeluda, né, de escravidão que aconteceu, ela é mais comum do que a gente imagina. É uma história muito terrível, né, que a gente gostaria realmente que não acontecesse mais, mas num país com a história do Brasil, né, sendo um dos últimos países a abolir a escravidão e não ter resolvido essa cicatriz até hoje, é algo que é muito comum, né, no Brasil, e esse tipo de história ela se repete. Por causa do podcast, né, que fez muito sucesso, é uma história muito triste, mas também é uma história pop. Então acaba atraindo todo tipo de curioso. Então a casa aqui, ó, tem gente toda hora chegando aqui, olhando a casa, se conversando, falando sobre a história. É bastante impressionante, né? Então, apesar de ser muito curioso, ela traz uma história muito triste que precisa também ser debatido. Uma boa ideia para se usar o imóvel, já que essa história é tão ruim, poderia ser desapropriar aqui a casa e doar, por que não, para o sindicato das empregadas domésticas. Seria uma boa, por que não, né? Então eu vou fazer mais imagens aqui da mansão, né? E fica a reflexão aí, né? Por um Brasil diferente. Finalmente, depois de muitos pedidos, né, eu consegui fazer aqui o vídeo da mansão abandonada de Higienópolis. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então não deixe de dar like, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Até lá!